Vamos lá, família. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença que só por hoje funciona na prática. vou ler um salmos aqui, amém? Amém. A grandeza do reino de Deus, Salmo 99. O Senhor reina, trema as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, faz juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Amém? Amém. Queridos, hoje é um assunto muito especial para mim, né? Porque quando eu comecei a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, eu comecei a interiorizar nessas feridas emocionais. E eu comecei a tratar sintomas na minha vida que hoje me permite, né, ser um ser humano com falhas, é óbvio, né, e com dificuldades, mas me permite também a tratar transtornos comportamentais, transtornos emocionais, que hoje, entendendo essas feridas emocionais, o que eu quero dizer? Eu consigo perceber mais latente os comportamentos, né? E quebra um diagnóstico que, aos olhos da ciência, parece ser irreversível. Por exemplo, quando eles dizem que a depressão e a dependência química não tem cura, porém tem tratamento, é assim realmente que funciona, certo? Mas ela me dá uma ferramenta muito grande para fazer esse tratamento. Por quê? Porque ela tira as traves dos meus olhos. Ela tira o sentimento de incapacidade. E eu começo a entender que tem um caminho, tem um norte. Ou seja, eu deixo de ser cego e começo a enxergar, né? Porque muitas das vezes os meus comportamentos eles são totalmente inconscientes quando eu já fiz. Os meus pensamentos eles são automáticos e me desvalorizam. E em recuperação para os transtornos é isso que nós temos que focar. Não somente a problemática, a cereja do bolo, né? Mas sim as causas, as reais causas, né? Então as 7 feridas emocionais, né? Na verdade tem uma canadense, eu não me recordo o nome dela, ela citou 5, né? Eu coloquei mais 2, fiz uma pesquisa e achei mais 2 muito interessantes, né? Que é a violência intrafamiliar, que a gente vai ver na frente aí, certo? Vamos lá. Tudo que acontece na infância, família, serve para o nosso aprendizado, serve para a nossa, vamos dizer assim, evolução, né? Ela molda a pessoa, ela nos molda, ela nos faz, ela traz as nossas características, né? Ou seja, eu aprendi na infância que 2 mais 2 são 4 e grande, quando eu estou na idade mais adulta, eu tenho essa percepção. E da mesma maneira é o comportamento, da mesma maneira é a forma que eu ajo mediante as situações do dia a dia. Certo? Então gravem isso. Tudo que nós somos hoje veio lá da infância. Tudo que nós fazemos hoje, da maneira que pensamos hoje, da maneira que agimos hoje, da maneira que sentimos hoje, vem lá da infância. Isso não é somente para nós, é para toda a humanidade. Através dos 5 sentidos: olfato, visão, paladar, tato, e qual é o outro que eu não me recordo? Que eu deixei de falar? Olfato. A gente, olfato, visão, paladar, tato e audição, certo? A gente adquire essas experiências, né? E trazemos para o nosso dia a dia. Olha lá, é nessa etapa da vida que se começa a trabalhar a autoestima, por exemplo. Tão importante
para desenvolver a resiliência e saber lidar com a frustração. Lembramos que nós, na nossa infância, muito raramente as pessoas chegam para uma criança e diz o porquê ele está se sentindo frustrado. Hoje, eu posso estar errôneo no meu falar, mas vou citar um exemplo. Por exemplo, um pai vai no supermercado com uma criança, certo? É normal a gente ver a criança no supermercado fazendo birra, certo? Pulando ali no chão, querendo um carrinho, um chocolate, uma bolacha e tudo mais. É normal. Quem não passou por isso? Ou pior, quem não fez isso? Né? E hoje, infelizmente, pela cultura que nós temos, né, de um sistema falido, muitos pais não aprenderam a agir da maneira correta. Qual seria a maneira correta, Gustavo? Né? Se a pessoa não for comprar, não for dar aquilo para aquela criança, né, o certo seria explicar para aquela criança o porquê ela está ouvindo o não. E explicar porque aquele sentimento, aquela reação de estar pulando, de estar sentindo dor, de eu ter ouvido não, é a frustração. Mas por estudos dizem, por vergonha, ai que vergonha que você está me fazendo passar, para menino, e beliscão. Chegar em casa você vai ver, a gente vai ter uma conversinha, eu nunca mais te trago no supermercado. Ou seja, os pais hoje sentem vergonha de passar por essa situação e perdem uma grande oportunidade de ensinar a criança a passar pela frustração. E aconteceu isso com a gente, de uma maneira ou de outra. Passamos por fases de frustração, passamos por fases onde nós não fomos orientados nas emoções. E isso, praticamente todo mundo. Não estou generalizando. Tem pessoas que têm a inteligência emocional, têm a capacidade de lidar com tudo isso. Mas no nosso caso, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo dentro desse campo tão maravilhoso, que é saber lidar com as nossas emoções, que é primeiro, saber identificá-las, né, a origem delas, e modificá-las. Essa é a recuperação para todo tipo de transtorno. Não existe outro. Não existe outro. Ou se dopar de medicamento ao longo da sua vida e gerar uma outra dependência. Olha lá. Aí o que acontece, familiar? Nessa fase da infância, no 2, 3, 4, 5, 6, até os 13, oi? Voltou. Voltou sim. É porque eu já vou entrar nas feridas, né? Na fase da infância é onde a gente capta as informações, nos moldamos e seremos, né? Passa a adolescência, a pré-adolescência, adolescência e agiremos daquela maneira. Se a gente não parar para perceber isso, não parar para recodificar isso, recondicionar isso o resto de nossas vidas. E isso pode trazer consequências negativas. Por quê? Dentro da dependência química, ou depressão, ou outros tipos de transtornos, você vive num ciclo. Sentimento, reação, volta. Sentimento, reação, volta. Pensamento, sentimento, reação, volta. Né? E nós temos que modificar isso. Então a gente vai começar a falar dessas feridas emocionais. E eu quero, tá? Eu sugiro, lanço esse desafio para vocês, né? Para interiorização, para meditação, né? Não vai ser eu que vou chegar para você e falar assim, ó, na sua infância você sofreu isso, então você tem isso. Aqueles exercícios, aquela sugestão de sempre escrever, de falar da sua história, de falar da sua infância, de se conhecer, de se perceber, voltar lá atrás, colocar fatos positivos, colocar fatos negativos. Mas Gustavo, eu tive tudo na minha vida e tudo mais, independente se você nasceu no berço de ouro ou
no estábulo, é importante você saber a sua história. A rejeição não é somente a mãe vamos lá, que mora num lugar totalmente social baixo, né? Quanto aquela que está o dia inteiro trabalhando, não dá uma atenção e é educado por terceiros. A criança, ela tem a necessidade do afeto materno e paterno. E se não houver, traz uma herança destrutiva. Verdade. E ressalto, essa necessidade de afeto pode ser em excesso, pode ser destrutivo em excesso quanto em falta. Por quê? Porque quando tem muito afeto excessivo, a mãe ou o pai, sem perceber, tira certas responsabilidades do filho devido ao amor, eu chamo de amor disfuncional, né? Ou a falta desse amor. Então, a história é a mesma, só muda o personagem. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A primeira ferida, amados, é o medo do abandono. Medo do abandono. Esta é, sem dúvida, uma das feridas emocionais que aparece quando os pais não podem ou não querem assumir o papel de figura protetora. A falta de companhia e de atenção deixam marcas profundas na criança, especialmente se os pais ou responsáveis nunca estão para acolher esse menino ou menina quando enfrentam seus medos. Chegará à fase adulta como uma pessoa insegura e emocionalmente dependente. Também é normal que sejam solitários e tenham dificuldades para fazer amigos. Aí quando chega na fase adulta, fala assim, o cara é antissocial. Já criam um estereotipo sem nem saber a história da vida do cidadão. Sem nem saber a sistêmica daquele indivíduo. Então nós, em recuperação, nós temos a responsabilidade de entender a nossa história. Com honestidade, humildade, sinceridade, princípios espirituais, dentro de uma programação que já vem sendo sugerida, que já vem sendo trazidas para cada um de vocês e usadas corretamente com aquele sistema de engrenagem, juntamente com o autoconhecimento, você possa moldar, você possa criar o seu manual de vida. Então, o medo do abandono pode ser trazido para o dia de hoje em situações que você se perceber. Vamos lá, você tem dificuldade, olha para você ver, olha as perguntas. Vou usar aquela lá do autoconhecimento da 63. Você se importa? Não, deixa eu lembrar, lembrei. Qual a sua opinião referente ao que os outros pensam de você? Tem uma pergunta dessa. Pode não ser dessa maneira que eu falei, mas tem com esse significado. O que interfere a opinião do outro sobre você? Isso o quê? Te mostra, te dá a oportunidade de identificar se você é uma pessoa insegura ou não. Ou não. E ouso dizer, isso é um dos principais motivos da depressão. Tem outros motivos, é óbvio. Distorções cognitivas, enfim. Mas essa é uma ferida emocional que acarreta muita dificuldade na vida das pessoas. Medo do abandono. Deixa eu pegar um café aqui. Ai, que delícia. Café. Certo, família? Certo. Eu vou passar, qualquer coisa eu vou deixar aqui o computador para copiar depois, tá bom? Rejeição. Olha só. A rejeição é dolorosa. E quando sistematizada, ou seja, o que é sistema? Alguém pode me ajudar? Sistema. Padrão? É um padrão, vamos lá. Sistema.
Vamos acrescentar isso. Sistema, o que é um sistema? O que gerencia alguma coisa? O que gerencia alguma coisa? Um conjunto de coisas que faz... Vamos lá então. É um conjunto de coisas que formam um padrão Que gerencia coisas. Devemos seguir. que devemos Normas e seguir. regras. Hã? Normas e regras. São regras que gerenciam tudo isso junto. É realmente isso. Né? É algo que uma vez instalado, ele continua naquele fluxo. É o ciclo. É o ciclo. Certo? Olha lá. A rejeição dolorosa. E quando há um ciclo, acaba criando um sentimento de insegurança. Carinho e compreensão são fundamentais para que a criança se desenvolva adequadamente e com segurança emocional. Sem isso, independente do que seja capaz, se sentirá inferior a tudo e a todos. Olha lá. Quando adulto, dificilmente se alegrará ou se sentirá satisfeito por suas conquistas, o que dificultará a sua relação com os demais em todas as esferas da sua vida. Olha isso, amados. Olha isso. Que loucura isso. Volta. Volta lá para a sua infância. Escreva sobre a sua infância. É por isso que eu falo, a melhor ferramenta é a escrita. Volta lá. Volta lá. Vocês vão dar continuidade na evolução de vocês como ser humano lá fora. Aqui é um processo. Aqui é um processo. Aqui, você, além de adquirir as ferramentas dentro da patologia que cada um tem aqui, que é óbvia, progressiva, incurável, fatal. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? Tá. Beleza. Mais que a minha obrigação. Beleza. O que eu não posso? Pegar na cereja. Mas o que eu preciso tratar? Comportamento. Aonde origina esse meu comportamento? Na minha infância. Então o que eu tenho que entender? A minha infância. Verdade. Ah, mas espera aí, Gustavo. Eu tenho tantos anos e piriri, pororó. Sinto muito. Não vai funcionar. Se você não focar naquilo que você tem que focar. Certo? A segunda é a rejeição. E olhe para você ver. Quantas vezes você teve dificuldade, quantas vezes nós temos dificuldade de se alegrar ou se sentir satisfeito. Aí tem aquele famoso jargão. Alguém pode me lembrar? Que eu sei que vai ser fácil lembrar. O adicto é o interno insatisfeito. E a gente acredita nisso. Sendo que a grande pergunta é: por que eu estou Sendo interno satisfeito. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu preciso identificar qual foi eu não me senti seguro, eu não tive um carinho e compreensão. Ah, Gustavo, mas em todos os momentos da minha vida estavam presentes ali, a figura estava presente ali, mas ei, não é presença, é orientação. É orientação. Quantas vezes nós passamos por situações na escola, quantas vezes nós passamos por situações no relacionamento e não sentimos, não tivemos a capacidade de chegar a expressar: olha, eu passei isso na escola. E quando a gente fazia isso, em algum momento, era pancada verbal. Gustavo, me parece que você está colocando a culpa nos pais. Não. Os pais Não. também aprenderam assim. Exatamente. Nós temos que ter um entendimento que os nossos pais aprenderam com os pais deles aprenderam com os pais deles, e vai aquele ciclo lá todo lá. Herança. Aí chega na gente, chega em cada um aqui, nós não somos responsáveis pela nossa doença, mas nós somos responsáveis pelo quê? Nossa recuperação. Pode falar um pouco mais alto, por favor? Nossa recuperação. Nós somos responsáveis pela nossa recuperação. Nós somos responsáveis por entender isso e modificar isso. Aqui, galera, já era, você não tem mais desculpa, irmão. Você não tem mais desculpa.
Você não tem mais desculpa. Não, Agora você coisa que sabe não da pode onde ser vem o mudada. seu comportamento. E eu vou dizer para vocês. Nós lutamos aqui, eu acho que todo mundo já está percebendo, uma zona de conforto muito grande. E essa zona de conforto muito grande, ela origina, se eu estava estudando, cada um aqui, ela se origina desse sentimento aqui, ó, de insegurança. Porque quando você não se sente capaz de realizar uma tarefa, ou encontra uma dificuldade em realizar uma tarefa, você está se limitando. Ah, mas precisa o desejo. Sim. Mas quando você vai lá, você tem um desejo ali dentro de você. Mas motivação é igual ao banho. Se você não tomar todo dia, você se suja. Vamos lá. 3. Violência interfamiliar. Aí que vem os marmanjão que bate em mulher. Aí que origina essa natureza violenta, esse machismo que estamos vivendo hoje. Né? Vamos lá. Castigos e atos repressivos, ou seja, de repressão, né? Violência, não deveriam estar associados a um intuito de disciplinar. Especialistas em psicologia infantil alertam que, apesar de habitual, não é o melhor método de ensino. E o que dizer então de ações que resultam em violência intrafamiliar? É uma questão. Brigas, insultos, ataques de raiva que fogem ao controle. Tudo isso desestabiliza a criança, seja ela vítima da violência ou como testemunha de atos frequentes em casa. Olha lá. Ela vai crescer tendo esse entorno abusivo com a referência e a chance de repetir esse modelo na vida adulta em seus relacionamentos. Isso é latente. Família, você se torna responsável por aquilo que cativa. Você se torna responsável por aquilo que cativa. Isso não é uma maneira generalizada. Isso. Vai existir pessoas que têm essa ferida emocional, vai existir pessoas que não têm essa ferida emocional. Né? Eu passei por situações específicas, né? Que em algum momento da minha vida gerou uma violência, né? Por causa de presenciar certas situações, né? Elas estavam inconscientes, porque existe algo em nossa mente chamado mecanismos de defesa, que criam uma barreira. Quando você não conseguir lembrar algo da sua infância, isso significa porque pode ter ocorrido uma grande pressão emocional naquele momento e o seu cérebro ele não quis lembrar aquilo para evitar reviver aquela situação, reviver aquela emoção ocasionada pelaquela situação. Né? Mas se você forçar, ela vai voltando aos poucos. Se você criar a habilidade de meditação, ela vai voltar aos poucos. Né? Então hoje, como você reage a certas situações? Você presenciou isso? Você já fez isso? Não, você não significa que você tem um mau caráter. Não significa isso. Você aprendeu isso. Você hoje tem a responsabilidade de modificar essa situação. Correto? Bora vencer? Injustiça. A infância é uma etapa de aprendizado quando, dentre outras coisas, começamos a construir nosso senso de justiça. O favoritismo entre irmãos, as diferenças de tratamento em casa, na escola, são situações que servem para alimentar a ideia de que a criança não é merecedora de atenção daqueles que o cercam. Cresce inseguro e pessimista, esperando inconscientemente o distrato por parte de todos. Está claro que fica difícil construir relacionamentos duradouros partindo dessa visão de mundo. Família, quem conhece aquela cultura de que quando o irmãozinho novo vai nascer,
Olha a habilidade que os pais têm que ter. Quem que tem irmão? Ou irmã? Mais velho? Ou mais novo? Mais novo? Os dois. Legal. Observa para você ver. Observa para você ver. O meu irmão, ele foi referência durante muito tempo na minha vida. E eu passei por uma situação, testemunho. Eu passei por uma situação, dentro dessa ferida emocional, que eu queria ser de alguma maneira o meu irmão. Porque eu não consegui encontrar a minha essência, eu não estava conseguindo, eu não tinha uma referência de mostrar qual era a minha essência. E automaticamente eu não conseguia ser o meu irmão, porque o meu irmão tem uma personalidade, e é óbvio, eu tenho outra, eu me frustrava. E consequentemente não me aceitava. Olha que loucura. Quando criança, eu queria ser o Superman. Não, o Superman já é eu, irmão. Não, eu era o Superman. Eu era o Superman. Você é a Batgirl. Você é a Mulher Maravilha. Não, Superman. Eu tenho que pegar a Mulher Maravilha. Então tá beleza. Aí o que acontece? A criança, ela necessita de uma imagem para ela seguir. Entendeu? Ela necessita de alguém para ela ter uma referência. E aí nós temos em recuperação a responsabilidade de quem foi minha referência. O que eu senti